Queria que você comentasse para a gente sobre essa relação entre um planejamento urbano bem feito e uma mobilidade urbana virtuosa. Então, durante, por exemplo, o processo de revisão do plano diretor, isso foi uma questão que a gente explicou demais para as pessoas nas audiências públicas, principalmente. Niterói, acho que é o caso de quase todas as grandes cidades do Brasil, pelo menos regiões metropolitanas do Brasil, até a década de 70, a população morava onde ela tinha acesso à rede de transporte. No caso de Niterói, a rede de transporte era por bondes, né? Tinha bondes de tração animal primeiramente, depois os bondes elétricos. Niterói tinha uma rede extensa que ligava da Zona Sul, passando pelo centro até a Zona Norte da cidade. E toda a área ocupada de Niterói até a década de 70 estava totalmente ao redor dessa rede de bondes. Ou seja, as pessoas moravam a uma distância que elas conseguiam chegar a pé do sistema de transporte público coletivo da cidade. Era um modelo de integração entre transporte e uso do solo. As outras regiões da cidade, isso equivalia na época a 14% só do território ocupado, em 1970, 74, época que a ponte foi inaugurada. As outras regiões, Pendotiba, região oceânica, que são grandes regiões de Niterói hoje, eram assim lugares de ocupação esparsa, casas de campo, de veraneio, onde as pessoas saíam do centro de Niterói para passar o fim de semana e voltavam para trabalhar no centro de Niterói, morando na Zona Sul. Assim, e Niterói é uma cidade pequena, de 130 quilômetros quadrados só. E esses bairros eram só, realmente, assim, para fim de semana. Com a ponte Rio-Niterói, em 74, né, e depois a fusão em 76, aconteceu uma mudança radical no modelo de ocupação do solo. Aquela rede de bondes foi encerrada, a última acho que foi em 69, 70 mais ou menos, e a partir daí o modelo rodoviário, principalmente baseado no carro e também nos ônibus, começou a prevalecer. E junto com a ponte e as as estradas, né, de acesso a essas regiões, principalmente a Caetano Monteiro para Pendotiba e a Estrada Francisco da Cruz Nunes para a região oceânica, levou aí uma quantidade de pessoas enorme a ir morar nessas áreas de expansão da cidade. Só que elas foram morar de uma forma diferente, né? A cidade era densa, era compacta, perto do transporte, que hoje ficou famoso chamar de cidade de 15 minutos. Né? Niterói já era isso até a década de 70. O que a gente viu foi esse processo de expansão para as regiões de Pendotiba e região oceânica, numa escala da casa. O modelo suburbano americano, com a casa com um quintal, o carro na garagem, na frente da casa. E essa mudança de modelo de ocupação fez com que o crescimento aí de aproximadamente 50% da população em 40 anos levasse a triplicar a área ocupada da cidade. A população cresceu 50% em 40 anos, mas a área urbana cresceu 310%. Com isso, as pessoas foram morando umas distantes das outras. Para ir numa padaria tem que pegar um carro, para ir na farmácia a mesma coisa. As pessoas acabaram ficando cada vez mais dependentes do automóvel e, como são bairros também distantes do centro e bairros predominantemente residenciais, está aí a gênese do nosso engarrafamento diário, que é o deslocamento desses bairros residenciais em direção ao centro de manhã e a volta para casa no fim da tarde, congestionando os acessos e as saídas do centro, dos bairros em volta do centro, né? Essas viagens pendulares numa quantidade que nunca se viu antes. Então, assim, é o modelo de ocupação, a forma de distribuição dos usos no território da cidade que levou a essa necessidade de viagens pendulares, especialmente por automóveis. E, com isso, a gente tem todos os impactos negativos, né, do espraiamento urbano, mais engarrafamentos mais longos, com maior intensidade ao longo do tempo, mais carros emitindo gases de efeito estufa, por exemplo, e, enfim, uma série de outros impactos negativos decorrentes desse modelo de ocupação, que é o que a gente está buscando reverter aí desde o plano diretor de 2019 e agora com essa revisão da legislação urbanística da cidade.